Queridos, eu tenho uma informação muito importante para vocês. Eu estou preparando 3 aulas para ajudar adolescentes a desfrutarem da adolescência de forma mais tranquila, dando dicas inclusive de como administrarem os impulsos sexuais. Se você quiser participar destas 3 aulas, eu estou convidando você a se inscrever, a fazer parte de um grupo no Telegram. Este grupo está silenciado por enquanto, ok? Depois, quando eu for lançar estas 3 aulas, aí sim nós vamos manter contato. Este grupo não será eterno, eu vou passar todas as orientações para vocês ao longo desse processo, porque ao longo de outros lançamentos que eu fizer, eu vou criando outros grupos, para eu ter uma relação próxima com você e para eu me integrar assim, de forma mais próxima apenas com aquela pessoa que tem interesse naquele assunto. Então o que eu vou pedir para você? Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e automaticamente você já vai fazer parte deste meu grupo do Telegram. Grupo que vai receber 3 aulas sobre adolescência. Seja você adolescente ou não, se você tem filhos adolescentes, sobrinhos, netos, amigos, este material vai ser uma bênção para a sua vida. E eu vou dar nele, repito, entre outras dicas bem sinceras, bem francas, sem frescura, sem hipocrisia. Vou falar muito sobre a questão da sexualidade e do controle de impulsos sexuais. Então, vá até a descrição do vídeo para fazer parte deste grupo de lançamento, que por enquanto estará silenciado, mas que em breve estará ativo para eu dar informações para você sobre essas 3 aulas, esses 3 seminários. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte. O nosso estudo dessa semana tem como título Vivendo a Esperança do Advento. Advento se refere à vinda de Cristo. Nós cristãos cremos no segundo advento ou na segunda vinda de Cristo. E como que você e eu devemos viver enquanto aguardamos a volta do Senhor? Quero começar o nosso estudo lendo para você o que está em Apocalipse capítulo 22, verso 12, que diz: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, ou prêmio, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus prometeu para o apóstolo João, ao final do livro do Apocalipse, que ele um dia voltaria e que com ele está o prêmio para a retribuição a cada pessoa segundo as suas obras. As obras demonstrarão o tipo de fé que nós temos, se é uma fé verdadeira em Deus ou se nós rejeitamos a Deus e o plano de salvação. Queiramos ou não, amigo ouvinte, Jesus vai voltar. Ele precisa voltar pela segunda vez para concluir a sua obra de salvação. Pouco adiantaria Cristo ter vindo, morrer numa cruz para nos libertar dos pecados, se ele não voltasse pela segunda vez para concretizar o plano de salvação e nos libertar definitivamente do mal, do pecado e da corrupção. Tendo em mente, amigo ouvinte, que Jesus vai voltar, você e eu precisamos ter um estilo de vida que nos possibilite estarmos preparados para este grande evento. Em 1 Coríntios 15, 58, lemos o seguinte: Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Considerando, amigo ouvinte, que o nosso trabalho para Deus nunca é vão e que sempre seremos recompensados por Ele por aquilo que fizermos, o apóstolo Paulo diz que devemos ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Devemos ser pessoas perseverantes, não devemos permitir que os problemas da vida e as dificuldades nos afastem de Deus,
E não devemos parar de crescer e de realizar boas obras em nome do Senhor. Ou seja, enquanto aguardamos a Jesus voltar, precisamos continuar crescendo. Devemos vigiar, mas sem estagnarmos no tempo. Cristo quer que você e eu nos desenvolvamos, Cristo quer que você e eu nos preparemos, e Cristo quer que você e eu superabundemos na obra de Cristo, para que enquanto aguardamos a sua segunda vinda, através do nosso exemplo e de nossa conduta, possamos glorificar a Deus por meio de nossas boas obras, para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecerem a Deus, vendo inclusive a presença de Deus e as bênçãos de Deus em nossa vida. Obrigado, amigo ouvinte, por sua companhia no Lições da Bíblia de hoje. Ao longo desta semana, vamos analisar sobre o estilo de vida que devemos ter enquanto aguardamos o Senhor. Vamos estudar sobre a segunda vinda de Cristo e as promessas maravilhosas que serão cumpridas quando Jesus voltar pela segunda vez. Um abraço carinhoso, Deus te abençoe e até amanhã. É natural, amigo ouvinte, que enquanto um filho de Deus que ama a justiça aguarde a volta de Jesus, em certos momentos este filho de Deus se pergunte: até quando, Senhor? Até quando este mundo mau irá existir? Até quando teremos de viver neste mundo sofrendo, passando trabalho, vendo tragédias, calamidades, corrupção, sem que o Senhor volte para resolver isso? Desde os dias do Antigo Testamento, o ser humano almejou com muita ansiedade que Deus interviesse, que Deus intervisse em nosso mundo, porque o ser humano desde sempre percebe que o nosso mundo não é aquele mundo ordenado, perfeito que havia saído das mãos do Deus Criador. Por exemplo, no Salmo 94, 3-7, lemos o seguinte: até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não o vê. Nem disso faz caso o Deus de Jacó. É natural, amigo ouvinte, que você e eu clamemos por justiça. É natural que, ao olharmos o nosso mundo em decadência, queiramos que Cristo volte logo. Entretanto, amigo ouvinte, precisamos ter em mente que existe um conflito cósmico entre o bem e o mal, e que Cristo, enquanto se encontra no santuário celestial intercedendo por nós, e o Espírito Santo, enquanto se encontra atuando na natureza humana e nos corações para que se arrependam e se convertam, muitas questões deste conflito entre o bem e o mal estão sendo esclarecidas. Para nós, parece que Jesus está demorando, mas para Deus é o tempo necessário que Deus está precisando para colocar as cartas na mesa diante do universo, para que todos os seres do universo entendam perfeitamente os bastidores do conflito cósmico, percebam o quanto Deus é amor e o quanto Deus é justo e o quanto o pecado e Satanás são destrutivos. Além disso, amigo ouvinte, não devemos desconsiderar o que está em 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Esse é um texto muito revelador e que nos informa de um dos porquês de Jesus ainda não ter voltado. Diz o apóstolo Pedro: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor,
no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O apóstolo Pedro diz que o Senhor não está retardando a sua promessa como alguns a julgam demorada, mas o que ele está fazendo é ser longânimo, paciente, para que mais pessoas se arrependam, a fim de que Deus não pegue muitas pessoas de surpresa e essas pessoas percam a salvação eterna. Entretanto, como diz o texto, apesar de Deus ser paciente, apesar de Deus estar esperando por essas pessoas, diz o verso 10, ele virá como ladrão, ele virá de surpresa, e quando as pessoas perceberem, os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos da terra se desfarão abrasados. Por isso, amigo ouvinte, tenhamos em mente que Jesus vai voltar, porém no tempo que Deus quer que isso aconteça. Mas você e eu, amigo ouvinte, podemos contribuir para que a volta de Cristo, para que o tempo da volta de Cristo seja abreviado. E sabe como podemos fazer isso? Veja o que diz 2 Pedro 3, verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Você e eu, além de esperarmos, podemos apressar a segunda vinda de Cristo, anunciando para o maior número possível de pessoas que um dia Jesus voltará para executar o juízo. Você e eu podemos, através dos nossos dízimos, ofertas, influência, testemunho pessoal, anunciarmos a volta de Cristo, levarmos o Evangelho para o maior número possível de pessoas para que Cristo volte logo. Façamos a nossa parte, amigo ouvinte, porque Deus fará a parte dele. E quando Jesus voltar, vai se cumprir o que está em 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quando Cristo voltar, o nosso planeta será renovado, será recriado, a beleza será edênica e a justiça será perfeita. Que Deus lhe abençoe, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Olá, amigo ouvinte, hoje veremos algo sobre o estilo de vida que devemos ter enquanto aguardamos o Senhor. O Senhor Jesus não deseja que você e eu nos esqueçamos que Ele vai voltar, mas também Jesus não quer que nós deixemos de viver o presente só aguardando o futuro. Jesus quer que sejamos cristãos equilibrados. E como podemos ser esses cristãos equilibrados, que vivem o presente, mas também se preparam para o futuro? Vamos ler alguns textos que se encontram no Evangelho de Mateus. Vamos começar lendo o que está em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versos 30 e 31. Mateus capítulo 24, versos 30 e 31, diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Primeiramente, esse texto diz, amigo ouvinte, que Cristo virá de forma gloriosa e visível. Porque diz o verso: todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Não existe na Bíblia a doutrina do arrebatamento secreto. Por isso é fundamental, amigo ouvinte, que você não creia nesta doutrina, porque senão você vai ser pego de surpresa quando Cristo voltar.
Cristo aparecerá nas nuvens dos céus e diz o texto bíblico: todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então a volta de Cristo não será um arrebatamento secreto da igreja em hipótese alguma. E no verso 31 é dito que Cristo enviará os seus anjos ao som de trombetas, ou seja, não tem mais uma vez como ser um evento secreto, e os anjos vão reunir os escolhidos de todos os lugares do mundo. E os filhos de Deus serão levados para a cidade santa, a Nova Jerusalém, que se encontra nos céus, e os ímpios serão destruídos pelo resplendor da glória de Cristo, como lemos em 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Então você e eu, amigo ouvinte, precisamos viver essa doutrina. Precisamos viver hoje como se Cristo voltasse hoje. Precisamos nos prepararmos como se Cristo voltasse hoje. Entretanto, ao mesmo tempo, precisamos fazer planos, traçar metas como se Cristo viesse daqui 100 anos. Porque no versículo 42 de Mateus 24, Jesus não manda pararmos no tempo e ficarmos de braços cruzados enquanto ele ainda não voltou. Ele diz o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiar é viver com a expectativa da segunda vinda de Cristo. Não é ficar de braços cruzados, olhando para o céu, esperando as profecias acontecerem e deixar de viver. Não. Temos que vigiar enquanto vivemos. Ou seja, devemos nos prepararmos como se Jesus voltasse hoje para nós, mas fazermos planos e metas como se Cristo viesse daqui a 100 anos. Em Mateus 5,16, Jesus disse que deveríamos praticar boas obras para que os homens vissem essas boas obras em nós, para que a nossa luz brilhasse na vida deles e eles glorificassem a Deus. Isto envolve ter um estilo de vida de crescimento, de progresso, para que as pessoas vejam em nós a luz de Deus e queiram se aproximar de Deus através de nossa influência. Então aqui está a confiança saudável na volta de Jesus. A pessoa se prepara como Cristo estivesse para voltar hoje, mas ao mesmo tempo ela vive o presente, planeja um futuro, não fica de braços cruzados, ela trabalha, ela estuda, ela empreende com os pés na terra, porém com os olhos no céu. Tenha esse estilo de vida e você estará preparado para a volta de Cristo, vai viver o presente e estar se preparando para um futuro glorioso. Que Deus lhe abençoe, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Queridos, eu tenho uma informação muito importante para vocês. Eu estou preparando 3 aulas para ajudar adolescentes a desfrutarem da adolescência de forma mais tranquila, dando dicas inclusive de como administrarem os impulsos sexuais. Se você quiser participar destas 3 aulas, eu estou convidando você a se inscrever, a fazer parte de um grupo no Telegram. Este grupo está silenciado por enquanto, ok? Depois, quando eu for lançar estas 3 aulas, aí sim nós vamos manter contato. Este grupo não será eterno, eu vou passar todas as orientações para vocês ao longo desse processo, porque ao longo de outros lançamentos que eu fizer, eu vou criando outros grupos, para eu ter uma relação próxima com você e para eu me integrar assim, de forma mais próxima apenas com aquela pessoa que tem interesse naquele assunto. Então o que eu vou pedir para você? Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e automaticamente você já vai fazer parte deste meu grupo do Telegram. Grupo que vai receber 3 aulas sobre adolescência.
Seja você adolescente ou não, se você tem filhos adolescentes, sobrinhos, netos, amigos, este material vai ser uma bênção para a sua vida. E eu vou dar nele, repito, entre outras dicas bem sinceras, bem francas, sem frescura, sem hipocrisia. Vou falar muito sobre a questão da sexualidade e do controle de impulsos sexuais. Então, vá até a descrição do vídeo para fazer parte deste grupo de lançamento, que por enquanto estará silenciado, mas que em breve estará ativo para eu dar informações para você sobre essas 3 aulas. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesta semana estamos estudando sobre a esperança da segunda vinda de Cristo. E uma doutrina e uma realidade que faz parte da segunda vinda de Cristo é a esperança da ressurreição. A Bíblia ensina, amigo ouvinte, que quando Cristo voltar, Ele dará a vida novamente a todos aqueles que morreram crendo em Jesus e o aceitaram como Salvador. Romanos 5,12 diz que assim como a morte veio por meio de um homem, Adão, não é? A vida e a ressurreição vieram por meio, obviamente, de Jesus Cristo. Graças à morte substituinte de Cristo na cruz, Ele paga a dívida que nós temos, de modo que não precisamos mais receber por toda a eternidade o salário do pecado, que segundo Romanos 6,23 é a morte eterna, uma morte para a qual não há ressurreição. E a Bíblia, amigo ouvinte, em diversos textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nos mostra a esperança da doutrina da ressurreição, momento em que Deus fará com que os mortos ressurjam do pó da terra. Da mesma forma que os mortos se decompõem e viram pó, Deus fará com que eles ressurjam do pó da terra pelo seu poder. E dos muitos textos que encontramos sobre a ressurreição, eu queria ler para você o que está em 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 50 ao 55. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse texto é muito bonito, amigo ouvinte, porque diz que o nosso corpo mortal, a nossa natureza pecaminosa não pode herdar o reino de Deus. Mas Deus vai transformar aqueles que estiverem vivos e ressuscitar aqueles que estiverem mortos. E no verso 53 continua: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Graças a Jesus, amigo ouvinte, um dia a morte será totalmente vencida. Este último inimigo a ser destruído, como diz o texto bíblico, que é a morte, este único inimigo será destruído, porque como Cristo morreu sem merecer e teve poder para ressuscitar, Cristo tem o domínio sobre a morte e Ele pode dar a vida eterna a quem Ele quiser. Em Apocalipse 1,18 é dito sobre Jesus o seguinte: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Jesus tem as chaves da morte e do mundo dos mortos. Ele pode dar a vida a quem Ele quiser. E Jesus disse em João 6,46, e eu vou ler aqui para você esse texto, sobre a ressurreição
Na verdade, João capítulo 6, versículo 40, diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a esperança, amigo ouvinte, da ressurreição que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Logo chegará o dia em que a morte deixará de existir e nós teremos a oportunidade de revermos, reencontrarmos aquelas pessoas que tanto amamos e que nos deixaram para descansarem na morte. Eu almejo muito a segunda vinda de Cristo, amigo ouvinte, porque eu tenho a grande expectativa de rever os meus avós maternos, que ajudaram a me criar, que foram pessoas muito importantes para mim. E eu tenho muita confiança em Deus de que na ressurreição dos mortos eu poderei reencontrá-los, matar a saudade e nunca mais me separar deles. E eu convido a você a alimentar essa certeza ao mesmo tempo em que é uma esperança, porque Deus não mente. Sendo Jesus o caminho, a verdade e a vida, de acordo com João 14,6, sendo Jesus o autor da vida, de acordo com Atos 3,15, ele tem poder para ressuscitar e dar a vida eterna a todo aquele que nele crer. Aproprie-se desta promessa, desta certeza, viva feliz e tenha certeza de que a morte é só um até logo, não é um adeus. Muito obrigado por sua companhia, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Juntamente com a volta de Cristo, nós também temos a esperança do juízo final, amigo ouvinte. A Bíblia diz que este nosso mundo de injustiça não permanecerá assim para sempre. Já imaginou, amigo ouvinte, o que seria se o nosso mundo não tivesse um juízo final? Um mundo sem justiça final seria um absurdo cruel em nível máximo. Porque presenciamos em nosso mundo justiças e injustiças. Mas de acordo com a Bíblia, chegará um momento em que Deus julgará todas as coisas. E todas as coisas passarão a ter sentido para nós. Hoje, muitas vezes, as coisas não têm sentido. Porque percebemos pessoas boas sofrendo e muitas vezes pessoas más tendo certas alegrias. Porém, amigo ouvinte, isto é aparente. Na verdade, a vida não é um mar de rosas para ninguém e muito menos para o ímpio. E de uma coisa podemos ter certeza: um dia Deus estabelecerá justiça de tal forma em que você e eu ficaremos plenamente satisfeitos e a vida terá total sentido e significado por vermos que este mundo cruel, arruinado pelo pecado, chegou até então a uma transformação total, a uma restauração total e correção para que a justiça possa fazer parte da nossa vida como o ar que respiramos. E Salomão chegou a esta conclusão no seu livro de Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Ele diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, ou seja, respeite a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo aquilo, amigo ouvinte, de bom e de ruim será considerado no juízo. Aquilo de bom para Deus exaltar perante o universo o caráter daqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. E aquilo de ruim para que Deus possa mostrar ao universo de que realmente quem não estiver lá é porque não mereceu, é porque não quis. Romanos 14:12 diz que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Queiramos ou não, creiamos em Deus ou não, um dia o juízo final vai acontecer. Um dia você e eu deveremos de prestar contas ao juiz soberano.
Porque afinal, amigo ouvinte, um mundo sem uma justiça final seria muito cruel. Graças a Deus, porque através de Jesus Cristo, além de Deus nos proporcionar a salvação eterna, Deus pode colocar as cartas na mesa diante do universo. E por meio do juízo, Deus pode demonstrar que Deus tem razão no conflito cósmico entre o bem e o mal e Satanás está totalmente equivocado. E por meio do juízo, Deus pode também restabelecer a justiça, dar a vida eterna e a recompensa para aqueles que o seguiram e punir com o rigor necessário aqueles que foram maus, aqueles que não se arrependeram, aqueles que não aceitaram o plano de salvação. Uma cena interessante do juízo você poderá ler em Mateus capítulo 25, versos 31 a 46, quando Cristo aparece como juiz. Leia esse texto, medite nele e se prepare, amigo ouvinte, para a volta de Cristo, para que ao Cristo voltar, você seja apresentado como um salvo diante de Deus Pai e não como um perdido que será jogado no lago de fogo. Obrigado por sua companhia no estudo de hoje, um grande abraço e até amanhã. Amigo ouvinte, outra promessa maravilhosa que é acompanhada da segunda vinda de Cristo é a promessa de que nunca mais existirá o sofrimento para a humanidade. O sofrimento é um intruso, é uma consequência do pecado. E a Bíblia promete que quando Cristo voltar e restaurar o nosso corpo, a nossa mente e o planeta, Cristo vai acabar definitivamente com qualquer tipo de sofrimento. Imagine você viver em um lugar para sempre, sem nunca mais sofrer, sem ter ao menos o medo de sofrer. Realmente será algo indescritível. E eu queria ler para você o que está em Apocalipse, no capítulo 21, dos versos 1 ao 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. De acordo com Jesus, amigo ouvinte, essas palavras são fiéis e verdadeiras e por isso é bom demais para não ser verdade. Deus vai restaurar o nosso planeta. A cidade santa, a Nova Jerusalém, vai descer até o nosso mundo. Deus vai habitar conosco no planeta restaurado. E o Criador vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Vai acabar com tudo aquilo que nos traz dor, sofrimento e angústia. Deus vai tirar de nós todos os nossos traumas, todas as nossas limitações, tudo aquilo que nos causa angústia, dor e sofrimento. E esta promessa nós encontramos também em Apocalipse capítulo 22, dos versos 1 a 5. Então me mostrou o rio d'água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. A árvore da vida, a qual Adão e Eva tinham acesso para se manterem saudáveis, eternos, e eles foram privados desta árvore da vida após o pecado, a Bíblia diz que Deus, amigo ouvinte, vai devolver o acesso à árvore da vida. E você e eu seremos restaurados e teremos a manutenção
da nossa eternidade, de nossa saúde. E no verso 3 de Apocalipse 22 continua: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Entre outras coisas, o texto diz também que nós vamos contemplar a face de Deus. E quando o texto diz que na nossa fronte estará o nome de Deus, quer dizer que nós vamos refletir o caráter de Deus. E na Cidade Santa, amigo ouvinte, a glória de Deus será tamanha que não haverá necessidade dos astros na Cidade Santa. Eles não deixarão de existir, obviamente, em nosso universo, mas na Cidade Santa, onde moraremos com Deus, não haverá necessidade da luz do sol e da lua, porque Deus brilhará entre nós. É difícil, amigo ouvinte, para nós imaginarmos uma vida sem pecado, sem morte, sem dor, porque nós não temos um padrão melhor do que essa vida. Porém, a falta de padrão não significa que uma vida como a descrita em Apocalipse não exista. Até porque Cristo disse que isso iria acontecer. E até hoje nenhuma das promessas de Cristo deixaram de ser cumpridas. Por que esta também deixaria? Por isso, amigo ouvinte, o livro do Apocalipse promete que após a volta de Cristo passaremos por um processo de cura. Todos aqueles que foram vítimas do mal e do pecado serão plenamente curados e restaurados. E é por isso, amigo ouvinte, que você e eu precisamos estar preparados para a volta de Cristo. E amanhã eu quero dar a você algumas dicas de como você pode se preparar para este grande evento e herdar esta vida eterna, este mundo eterno maravilhoso que Deus promete àqueles que o amam. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Queridos, eu tenho uma informação muito importante para vocês. Eu estou preparando 3 aulas para ajudar adolescentes a desfrutarem da adolescência de forma mais tranquila, dando dicas inclusive de como administrarem os impulsos sexuais. Se você quiser participar destas 3 aulas, eu estou convidando você a se inscrever, a fazer parte de um grupo no Telegram. Este grupo está silenciado por enquanto, ok? Depois, quando eu for lançar estas 3 aulas, aí sim nós vamos manter contato. Este grupo não será eterno, eu vou passar todas as orientações para vocês ao longo desse processo, porque ao longo de outros lançamentos que eu fizer, eu vou criando outros grupos, para eu ter uma relação próxima com você e para eu me integrar assim, de forma mais próxima apenas com aquela pessoa que tem interesse naquele assunto. Então o que eu vou pedir para você? Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e automaticamente você já vai fazer parte deste meu grupo do Telegram. Grupo que vai receber 3 aulas sobre adolescência. Seja você adolescente ou não, se você tem filhos adolescentes, sobrinhos, netos, amigos, este material vai ser uma bênção para a sua vida. E eu vou dar nele, repito, entre outras dicas bem sinceras, bem francas, sem frescura, sem hipocrisia. Vou falar muito sobre a questão da sexualidade e do controle de impulsos sexuais. Então, vá até a descrição do vídeo para fazer parte deste grupo de lançamento
que por enquanto estará silenciado, mas que em breve estará ativo para eu dar informações para você sobre essas 3 aulas. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. A Bíblia ensina, amigo ouvinte, que Jesus irá voltar. Se ele veio pela primeira vez e dividiu a história em antes e depois de Cristo, e morreu na cruz para pagar a dívida do ser humano para com a lei de Deus, é óbvio que ele tem de vir pela segunda vez. Ele tem que voltar para concretizar o seu plano de salvação. Não haveria razão alguma na primeira vinda de Cristo se não existisse a segunda. E é por isso que em Apocalipse 1, verso 7, encontramos a seguinte certeza: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Nesse texto, é dito que Jesus vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo aqueles que traspassaram, que mataram a Jesus, serão ressuscitados só para verem Jesus voltando. E depois morrerão novamente. Ou seja, não há margem, amigo ouvinte, para um arrebatamento secreto. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Tanto que o próprio verso diz: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Se todas as tribos se lamentarão ao ver Jesus, é porque, obviamente, a volta de Cristo é visível. Então não existe arrebatamento secreto. E quando Jesus voltar, amigo ouvinte, vai acontecer algo de extraordinário em nosso planeta. Veja o que diz Apocalipse 6, 14 a 17. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quando Cristo voltar, amigo ouvinte, e todas as pessoas o verem, acompanhado de todos os seus anjos, como diz Mateus 24, 30 e 31, o céu vai recolher-se como um pergaminho. Todo este azul do céu vai desaparecer e nós enxergaremos apenas Jesus e todos os anjos com ele. E esta cena vai fazer com que muitas pessoas, grandes e pequenas, ricos ou pobres, se desesperem. E por quê? Porque eles não estarão preparados para a volta de Cristo. E estarão com tanto medo de encararem o juízo de toda a terra, que de acordo com Apocalipse 6, 16 e 17, eles vão pedir a morte. Vão pedir para que as rochas caiam em cima deles e os escondam da face de Jesus Cristo. Porque eles não terão coragem de contemplar aquele Cristo amoroso que tanto trabalhou por eles, que tanto foi atrás deles e que eles tanto negaram ao longo de toda a vida. Agora a Bíblia nos ensina, amigo ouvinte, como podemos estar preparados e não fazermos parte do grupo de pessoas despreparadas para a volta de Cristo. Vai caber a você, amigo ouvinte, decidir se vai fazer parte deste grupo de despreparados de Apocalipse 6, 14 a 17, ou se você vai fazer parte do grupo de pessoas preparadas de 1 João, capítulo 2, versículo 28. E é esse texto que eu vou ler para você, para lhe incentivar a se preparar para a segunda vinda de Cristo. Em 1 João, capítulo 2, verso 28, lemos o seguinte: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, em Jesus, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança
e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Você lembra, amigo ouvinte, que em Apocalipse 6, 14 a 17, muitos se afastarão envergonhados e pedirão para que as montanhas caiam em cima deles. Por quê? Porque eles não se prepararam, não aceitaram a Cristo, não creram nele e não permaneceram em Cristo. Os preparados, ao contrário, diz 1 João 2,28, eles estarão permanecendo em Cristo. Porque o texto diz assim: filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Permanecer em Cristo, amigo ouvinte, é manter uma relação de amigo e diária com o Senhor Jesus. Permanecer em Cristo é se relacionar com Ele, é não desistir de ser um cristão, é não desistir da salvação, é você seguir adiante em sua caminhada com Deus até o dia em que Jesus voltar ou até o dia em que você descansar no sono da morte, porque quando Cristo voltar, a morte deixará de existir e os justos serão ressuscitados. Prepare-se, amigo ouvinte, para a volta de Cristo. Não faça parte do grupo dos despreparados. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia.